Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Nos encontramos mais uma vez para a realização de um estudo de nossa querida casa, ainda virtualmente, mas conectados pelo nosso sentimento, pelo nosso pensamento, em momentos que são sempre de muita alegria e conforto para nós. Iniciando a nossa reunião com a frase do querido Chico Xavier, que está reservada para esse nosso momento, é a seguinte: amigo, continua servindo e não temas. Onde viste o lavrador que deitasse as sementes na terra e as visse germinar no mesmo instante? O serviço que te confiei é aquele mesmo que o Pai me deu a fazer. Nenhum gesto de bondade e nenhuma palavra de amor se perdem na construção do reino do bem eterno. A leitura para a harmonização do nosso encontro é da obra Fonte Viva, a lição de número 90, chamada Varonilmente. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vamos aos comentários de Emmanuel sobre este versículo. Vigiai na luta comum. Permanecei firmes na fé ante a tempestade. Portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis. Sede forte na dor, para guardar-lhe a lição de luz. Reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios, ainda hoje, de surpreendente oportunidade. Para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Arrependermos-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Certo, o mal deliberado é um crime. Todavia, o erro impensado é ensinamento valioso, sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Sem resistência moral, no turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senda. Lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigirmos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. O cristão não é aprendiz de repouso falso. Discípulo de um mestre que serviu, sem acepção de pessoas até a cruz, compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Vamos então agora, jamais harmonizados, com essa nossa proposta de estudo, de esclarecimento, nesse momento fraterno, rogarmos mais uma vez ao auxílio dos irmãos da espiritualidade, para que nos proporcione, através do estudo dessa noite, oportunidades de reflexão para o nosso aprendizado e intensificação da nossa prática do Evangelho em nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus queridos, a proposta hoje é trazer brevemente duas parábolas. A parábola do servo vigilante e a parábola do bom e do mau servo. As duas se encontram no Evangelho de Lucas, em sequência, no capítulo 12. A primeira parábola do servo vigilante é do versículo 35 a 40.
Eu gostaria de lê-los para você. Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sede semelhantes a homens que esperam seu senhor voltar das núpcias, a fim de lhe abrirem logo que ele vier e bater. Felizes os servos que o Senhor, à sua chegada, encontra vigilantes. Em verdade vos digo, ele se cingirá e os colocará à mesa, e passando de um a outro os servirá. E caso venha pela segunda ou terceira vigília, felizes serão, se assim os encontrar. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Bem, essa é a primeira e breve parábola, a do servo vigilante. Destacar alguns pontos dela. Logo no início, a exortação da parábola nos fala: sede semelhantes a homens que esperam seu Senhor voltar das núpcias, a fim de lhe abrirem logo que ele vier e bater. Felizes os servos que o Senhor, à sua chegada, encontrar vigilantes. Bem, o servo deve estar preparado para atender logo que o seu senhor o chamar. E para isso é necessário que ele esteja vigilante quando da chegada de seu senhor. E fala que os servos que se permanecerem assim, vigilantes, é que serão os servos felizes. Mas quem é este Senhor? Como e quando ele chama? E quem são os servos do Senhor? Mais à frente, há um apontamento, e caso venha pela segunda ou terceira vigília, felizes serão se assim os encontrar. Por essa passagem, compreende-se que este Senhor aparece para os servos, demandando a sua atenção mais de uma vez. E que certamente encontra alguns vigilantes e outros não. E quem sabe até alguns servos, num momento de vigília, encontra os vigilantes. Em outro momento de vigília posterior, talvez nem tanto. Quem sabe alguns teriam até relaxado após a primeira ronda de vigilância. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Isso é claro, não é? Certamente, ele jamais seria surpreendido. E dessa forma, teria facilmente condições de impedir a invasão de sua casa, o assalto, porque se prepararia adequadamente, com maior cuidado, para a hora da invasão. Mas será que o que devemos buscar é sabermos a hora de sermos vigilantes? E nos outros momentos pudéssemos ficar relaxados, despreocupados com as demandas do nosso Senhor? Se eu soubesse antecipadamente a hora da chegada do meu Senhor, para avaliar o meu comportamento, se eu estaria vigilante ou não, é bem provável que ele me pegasse sempre vigilante naquela hora. Mas qual seria realmente o mérito meu nessa condição? Seria pleno?
E o que eu estaria fazendo, então, nos momentos em que eu me permitisse a invigilância? De que eu me ocuparia? O último versículo dessa pequena parábola há um alerta. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Opa! Após essa afirmativa, não há dúvida de que o melhor é a gente estar vigilante sempre. Que nós não saberemos antecipadamente, não teremos essa condição de saber antecipadamente qual será a hora da chegada do meu Senhor, ou quais as horas, quais os momentos em que o meu Senhor demandará de mim mais diretamente a sua atenção. Mas afinal, o que é ser vigilante? Há uma outra parábola no Evangelho, como sinalizei, na sequência, nos versículos subsequentes a estes que lemos anteriormente, que também está no Evangelho, segundo Lucas, capítulo 12, dos versículos 41 a 48, que é conhecida como a parábola do bom e do mau servo. O que é de interessante, um detalhe interessante dessa parábola, é que muitos conhecem do Evangelho um versículo específico que faz parte dela, mas nem todos acabam mantendo atenção ao seu conteúdo como um todo, né? Como não fosse necessário contextualizar aquele versículo na parábola como um todo. Essa parábola começa, na verdade, num questionamento de Pedro a Jesus. Então Pedro disse: Senhor, é para nós que está contando essa parábola ou para todos? O questionamento de Pedro é se esse ensinamento era específico para ele, os apóstolos, ou se era aplicável a todos. Jesus respondeu: Qual é então o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal para dar em tempo oportuno a razão de trigo? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Verdadeiramente eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo, porém, disser em seu coração: O meu senhor tarda a vir, e começar a espancar servos e servas, a comer e beber, e a se embriagar, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e em hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. E aí vem o versículo da parábola, que é o mais conhecido. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Vamos prosseguir, então, numa busca de conexão entre uma parábola e a outra, pois as duas falam de comportamentos do servo perante o seu senhor. Feliz aquele servo que o senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Na parábola anterior, há uma indicação de feliz o servo que o senhor, ao chegar, encontrar vigilante. Essa nos coloca a orientação
de que feliz é o servo que o senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Ocupado de quê? Ocupado das coisas que lhe foram confiadas. Aquele que o senhor, ao voltar, encontrar o servo fazendo ou que tenha feito as vontades do seu senhor. Então vejam essa ligação entre estar vigilante e cumprir as coisas que o Senhor indicou ao servo que fizesse. Então vejam que há uma aproximação entre essa questão da vigilância e o cumprimento das orientações do Senhor. E no apontamento complementar a esse, há um alerta para aquele servo que, sabendo o que era para ser feito, mas que tem uma postura de, o meu senhor tarda a vir. Quer dizer, eu sei que ele vem, mas ele vai demorar para vir. Então, vai chegar um tempo, uma hora, em que será necessário cumprir o que ele pediu para eu cumprir. Mas essa hora demora. Enquanto não chega essa hora, eu não preciso cumprir o que ele me designou a fazer. E aí, no exemplo da parábola, há uma sequência de ações indevidas que, além de não fazer o que o Senhor lhe deu como responsabilidade, ele começa a espancar os outros servos e servas, comer, beber, se embriagar. Então, dá um acréscimo de comportamento, de afastamento àquilo que o Senhor esperava do servo. E indica que aquele que se comporta dessa forma certamente será surpreendido, porque o Senhor virá num dia imprevisto, numa hora ignorada por ele. E aí ele terá a sorte dos infiéis, quer dizer, terá um sofrimento. Não naquele sentido de punição, mas numa clara indicação de consequência à postura que aquele servo tomou a decisão de seguir. Logo à frente, ele também coloca, Jesus, na parábola, que o servo que conheceu a vontade do seu senhor, mas não se preparou e não agiu conforme a vontade do Senhor, será açoitado muitas vezes. Ele quer dizer com isso que aquele que sabia a vontade do seu Senhor, mas não agiu conforme essa vontade, irá sofrer muito. E ainda compara com aquele que não conhecia a vontade, mas fez coisas dignas de chicotadas, quer dizer, fez coisas equivocadas, seria açoitado poucas vezes. Isto é, aquele que agiu contra o que é a vontade do Senhor, mas não tinha conhecimento dessa vontade, sofrerá também. No entanto, menos do que aquele que conhecia essa vontade. E complementa com aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. São duas pequenas parábolas, breves, mas que podem trazer, sim, para cada um de nós, excelentes reflexões íntimas. A primeira, naturalmente, relacionada à importância da vigilância. Sempre que pensamos ou falamos sobre vigilância, isso nos remete a um olhar atento para nós mesmos. Ou pelo menos deveria.
Porque sabemos que, no conceito do Evangelho, o vigiar não está relacionado a vigiar o comportamento alheio. E aí, esse olhar para mim mesmo, para minhas vontades, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas ações. Esse olhar precisa ter uma base de referência para que eu possa vir a tirar alguma conclusão relativa ao resultado dessa minha vigilância. E qual é essa referência? Pelo exemplo da própria parábola, a referência para a postura da vigilância é a vontade do Senhor. O servo vigilante, o bom servo. Então, a vigilância está relacionada naturalmente à minha avaliação, à minha atenção no cumprimento das leis de Deus. A vigilância está relacionada ao meu cuidado na prática do Evangelho de Jesus. Mas que horas o Senhor irá chegar para verificar o meu comportamento e ver se eu estou vigilante ou não? Por que será que a gente pergunta isso? Tem a ver com uma certa percepção de que vai ser muito difícil para mim me manter vigilante o tempo todo, já que essa vigilância está relacionada ao cumprimento da lei de Deus. Vamos buscar avaliar essa questão considerando apenas uma encarnação. As conclusões que chegarmos aqui, elas poderão ser naturalmente expandidas para a nossa realidade, que é de uma vida que começou bem antes desse momento, da nossa trajetória anterior, e que vai ter um prosseguimento para as nossas ações, na continuidade da vida, na erraticidade e nas próximas reencarnações. Melhor, acho que em vez de considerar só essa encarnação, vamos avaliar um dia de nossa vida, como espírito imortal que somos. Um dia, o dia de amanhã. Vamos fazer esse exercício. Você acaba de despertar para um novo dia. Com quem você se encontra primeiro? Com você mesmo. Que beleza, né? Acordaste vigilante? Fez uma prece de gratidão pela nova oportunidade concedida? Desejou-se um bom dia? Mas, Ivaí, não dá para acordar todo dia desse jeito, né? Eu sei. Mas você tem tentado? Lembremos que o estar vigilante ao cumprimento da lei de Deus está longe, na nossa condição atual, de garantia de sucesso em nossas tentativas. A vigilância está em realmente, sinceramente, verdadeiramente persistir em tentar cumprir a lei de Deus. É estar atento a isso. E não uma postura de relaxamento. Vamos ver como é que o dia vai. Quando chegar naquele momento eu vejo como é que eu vou me comportar.
Não pode ser assim. Voltando ao nosso dia de amanhã. É você que prepara o café da manhã para sua família? Ou preparam para você? Você mora sozinho? Seja para você mesmo ou para os outros. Prepare-o ou receba-o com amor. Expresse reconhecimento pelo alimento disponível e gratidão por todos os irmãos e irmãs que trabalharam para proporcionar que você tivesse acesso a ele. Faça, em complemento, o que estiver ao seu alcance para que este momento seja de compartilhamento, realizado em paz. Depois desse momento, você vai muitas vezes para a sua higiene íntima, para tomar um banho. É um novo momento de encontro com você mesmo. Você procura fazer ali um momento de pensamento, de tranquilidade, de serenidade, de positividade. Você busca sentir aquele momento como um momento de energia positiva fluindo e ajudando-lhe a preparar-se para um belo dia que terá pela frente. Depois, iniciam-se naturalmente as tarefas que são de sua responsabilidade diária, seja no lar ou fora dele. Procure se comportar sempre fazendo o melhor que puder, independente se o cenário se apresenta confortável ou de extrema dificuldade. E a cada dia nós sabemos que está reservada a sua cota de acontecimentos imprevistos. Como estar vigilante nessas situações? Lembremos que a doutrina espírita já nos mostrou que, na maioria das vezes, essas ocorrências não têm nada de imprevistas. São devidamente planejadas para nos oferecer as excelentes oportunidades de colocarmos em prática o que estamos estudando da doutrina espírita e do Evangelho. São as oportunidades do servo ser um bom servo. É uma amiga que liga, um pedido urgente que vem por aquele grupo do WhatsApp, que muitas vezes você reclamou que está cheio de grupo no WhatsApp, que não aguenta mais. É uma solicitação de divulgação de uma campanha solidária. Ou então o interfone toca. Você lembra que não está esperando ninguém, nem tem nenhuma entrega prevista. Tão comum agora, nesse momento da pandemia. Você atende, é uma voz que você não conhece. Um senhor se apresenta educadamente, mas com uma voz demonstrando ao mesmo tempo nervosismo, fragilidade, mas sinceridade, dizendo: boa tarde, meu nome é João. Eu sou catador de lixo aqui nas ruas, perto da sua casa. O senhor já deve ter me visto por aqui. Desculpa me incomodar, mas é que nessas 2 últimas semanas foram muito difíceis. Eu consegui muito pouco. A situação está difícil, o senhor sabe. Por um acaso o senhor não teria aí o quilo de alguma coisa
para que eu pudesse levar para minha casa e alimentar minhas 2 crianças, eu lhe agradeceria muito. Será que nessas horas estaremos vigilantes para, através destas palavras do nosso irmão João, ouvirmos na realidade as palavras do nosso mestre no Evangelho? Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Apenas, meus amigos, o servo verdadeiramente vigilante conseguirá intuir as orientações que o levarão de encontro ao infortúnio oculto de que nos fala a Boa Nova. Aquele insistente pensamento para empreendermos determinada ação que acabará resultando no benefício de outrem e da melhor forma possível, de uma maneira que não consigam sequer nos identificar. São características do servo fiel a atenção e identificar as inúmeras oportunidades de praticar o perdão, a indulgência, a paciência, a tolerância, o amor e a caridade. Nós já sabemos que estamos aqui, a cada uma de nossas encarnações, para aprendermos a amar mais e melhor, para servir mais e melhor. Pois hoje já buscamos seguir um Senhor diferente daquele que há algum tempo atrás seguíamos. Trilhávamos caminhos equivocados, mas agora já estamos posicionados, com a ajuda de muitos, a serviço na casa de outro Senhor. Mas ainda é para nós, em vários momentos, muito difícil. Existem momentos que nos sentimos mais fracos. É quando a dor chega. E ela se apresenta de inúmeras formas. Como se manter vigilante nessas horas? De onde tirar a força necessária para empreender o esforço em cumprir as leis de Deus, se eu me sinto tão fragilizado? Sim, porque para nós ainda há necessidade de empreender esforço para tentar cumprir a lei de Deus. Ela ainda não flui naturalmente de nós. Estamos há pouco tempo servindo na casa desse novo Senhor. Mas a grande questão, meus irmãos, é perguntar o que a lei de Deus espera de mim verdadeiramente nessa hora em que a dor se faz presente de forma mais intensa na minha caminhada. O Pai conhece o que se passa no íntimo de cada um de seus filhos. Ele compreende perfeitamente nossas fragilidades e conhece-nos as virtudes, ainda incipientes, mas existentes. O que ele espera de nós
é que não percamos a fé e nem a esperança. Que nessas horas aceitemos o acolhimento que nos é oferecido pelos amigos espirituais, buscando nos fortalecer para mais adiante, como nos diz Paulo de Tarso, levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados para prosseguirmos a nossa jornada. Eu sei que você pode estar pensando que, Ivair, você me falou de várias situações e eu entendi que nessas situações estão apresentadas boas escolhas. Agora, eu não percebi ainda que horas que o Senhor vai chegar para verificar o comportamento do servo. Saibam, meus queridos, que em todos estes momentos de seu dia, desse dia de amanhã, que nós pegamos aqui como exemplo para essa nossa breve avaliação, mas em cada um dos dias de nossa vida, o seu Senhor, servo querido, o acompanhará. Em cada uma dessas situações apresentadas, o Senhor estava presente. Através de suas leis, que regem tudo, acompanhando cada sentimento, cada pensamento e cada ação sua, avaliando, mesmo se você não conseguiu agir como gostaria, se a sua vontade era real e sincera, que você pôs ali em movimento, da melhor forma possível, o seu amor. Essa consciência de que, na verdade, o Senhor, através das suas leis, está sempre presente, consolida para nós a necessidade de estarmos sempre vigilantes. E nós só temos a agradecer por isso, pois o nosso Senhor, ele é pleno de infinita misericórdia, bondade e amor na aplicação da sua justiça, avaliando o comportamento de seus servos. O versículo final destas parábolas, aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Nós o conhecemos mais porque muitas vezes, ao ler o Evangelho, certos versículos ficam martelando em nossa mente, como que insistindo na necessidade de nossa reflexão. Que esse versículo, de forma alguma, pese para nós como uma cobrança excessiva, mas sim como um elemento que motive a nossa gratidão por tanto que recebemos de esclarecimento, de orientação, de apoio, para que o nosso ponto de vista, como diz Kardec, sobre a vida, se adeque à realidade da vida, que não sejamos mais levados
pela ilusão da importância excessiva à vida material, que ele sirva de estímulo para nós, constante, em perseverarmos na prática e no caminho do bem, para atingirmos, no futuro, a condição plena de servo vigilante e fiel. Nós só temos, na verdade, que agradecer a Jesus, nosso Mestre querido, a essa casa de amor que nos acolhe, nos apoia, a espiritualidade amiga dos trabalhadores da doutrina espírita, todos os benfeitores da humanidade, que agem a favor de todos indistintamente, como servos vigilantes e fiéis que são. E a nós, nos cabe rogar o apoio necessário para que não desperdiçamos mais tantas oportunidades de amar e de servir. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pela presença de vocês e que possamos nos encontrar mais aqui à frente em outros estudos da nossa querida casa. Que assim seja, graças a Deus.